direto, como temos feito nos últimos cultos. Glória a Deus. Quantos estão felizes por estarem na casa de Deus? Quantos precisam de uma resposta de Deus para as batalhas da vida, para os anseios da sua alma? Amém? Quantos precisam? Quantos precisam de verdade? Dê um glória a Deus aí onde você está, em nome de Jesus. Irmãos, é muito importante nós entendermos que toda batalha, ela exige a arma correta para você enfrentar aquele desafio, né? Toda batalha, toda situação, toda circunstância. Alguém arruma uma cadeira para o Hugo aqui para mim, por favor? O pessoal do staff aí, ajuda o Hugo aqui. Acho que estão ajeitando aqui já. Toda batalha exige a arma certa. Eu pedi um vídeo, vai dar para passar ou não? Eu mandei no grupo aí, tem como passar vídeo aí? Tá sem internet? Tá bom, então não vamos passar. Mas era um videozinho que ilustrava bem essa questão de você entender que tipo de batalha você está enfrentando. Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Segundo livro de Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler dos versos 3 a 6. 10 de 3 a 6, que diz assim: porque embora andando na carne, tem uma pessoa feita de carne e osso sentada do seu lado, aí sim ou não? Dá um apertãozinho no braço dele, assim, o beliscãozinho, de leve, de leve. Tem carne aí, sim ou não? Alguns tem mais, outros tem menos, né? Alguns tem mais, outros tem menos, mas tem carne aí. Então falar, embora, o texto diz, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Aqui a palavra militar, ela traz o contexto de batalha, de guerra. Nós não militamos, não lutamos. Aí o versículo seguinte ele diz: porque as armas da nossa milícia, ou seja, as armas da nossa guerra, as armas da nossa batalha, elas não são carnais. Repita comigo: as armas da minha batalha não são carnais. Aí ele diz: e sim, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Próximo. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Mas pode voltar lá no 3 para mim, que é o foco do que eu quero falar. O início, o ponto de partida. Embora andando na carne, o texto ele deixa muito claro para nós que nós estamos numa guerra, existe uma batalha acontecendo. E esse contexto ele fala de uma batalha que acontece, quando fala aqui da palavra fortaleza, não está falando das torres, dos castelos, dos bunkers, de tudo aquilo que é uma fortificação, uma estrutura física feita pelo homem. Mas a palavra fortaleza aqui, ela fala que são as ideias, os pensamentos que estão dentro da nossa mente. Por que o apóstolo Paulo está trazendo esse entendimento? Porque ele está dizendo que a nossa luta, as armas da nossa guerra, elas não são carnais. E o que são armas carnais? É importante entender o que são armas carnais. Hoje em dia, se você for parar para pensar, boa parte das pessoas luta as suas batalhas com as armas que tem. Então alguns têm dinheiro, acham que o dinheiro vai resolver tudo. Outros têm influência, acham que a sua influência vai resolver tudo. Outros estão numa posição de poder e de autoridade, acham que a sua posição de poder e autoridade irão resolver os problemas. Mas a pergunta é, quando nós nos deparamos com problemas aos quais o dinheiro não resolve, quando nós nos deparamos com problemas aos quais a influência não dá jeito, o poder não dá jeito, a autoridade não dá jeito. Quando eu digo autoridade, eu digo uma autoridade constituída, uma posição que você ocupa, independente do lugar que seja. Algumas pessoas usam da sua posição para tentar resolver demandas.
E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se você entende a nova realidade agora a qual você está exposto, agora, embora você ande na carne, ele diz, há uma dualidade aqui, você está andando na carne, mas agora você não luta mais com as armas da carne, agora você luta com as armas dadas por Deus, armas, como diz aqui o próximo versículo, que é o versículo 4, ele diz que as armas agora, elas são o quê? Poderosas em Deus. Eu dependo de armas dadas por Deus para vencer as batalhas da minha vida. Porque a nossa luta, e quero unir aqui a essa mensagem, um texto que está no livro de Efésios capítulo 6, verso 12, que deixa isso também muito claro, Efésios 6, 12. Porque a nossa luta, então o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve também aos Efésios, e ele ensina o mesmo princípio, ele está dizendo, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se tem carne e sangue, não é teu inimigo. Diga para teu irmão, fala, se tem carne e sangue, não é teu inimigo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, é isso que a palavra está dizendo. Mas a nossa luta é contra, o primeiro texto, que é o texto de Coríntios, a nossa luta primeiro é com as fortalezas que estão na nossa mente. As fortalezas que estão estabelecidas na nossa mente. Quais são os pensamentos, quais são os entendimentos que você carrega dentro de você, que te impede de usar as armas corretas nas batalhas que a vida apresenta diante de você. São dois lugares aonde nós batalhamos. O primeiro fala do campo da mente. Volta lá para mim, segundo livro de Coríntios, capítulo 10, verso 3. 2 Coríntios 10, 3. Próximo versículo. Então ele diz que essas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então é o que? Sistema de pensamento. Quais são? Você tem que aprender a analisar qual é o sistema de pensamento que está dentro de você, que impede você de reagir corretamente diante dos desafios da vida. Quais são os pensamentos, coisas que você recebeu de repente da origem familiar, coisas que você recebeu do teu ensino familiar, mas muitas vezes esses ensinos estão errados, estão incorretos, coisas que nós aprendemos com a própria sociedade. Quantas vezes nós estamos permitindo que pensamentos desta natureza, pensamentos contrários à vontade de Deus, que a palavra fortaleza aqui, ela fala sobre isso, fala sobre um pensamento, uma estrutura de pensamento que é contrária à estrutura de entendimento e de vontade do reino de Deus, da vontade de Deus, ela é contrária. E às vezes nós estamos carregando esse tipo de pensamento, sentimento, não submetemos os nossos pensamentos ao crivo da palavra de Deus para que haja uma mudança. E aí a gente está tentando, estamos na presença de Deus, buscando a Deus, mas tentando vencer as batalhas da vida, as lutas da vida, de acordo com as ferramentas que nós temos hoje carnais. Ah não, eu tenho dinheiro, pastor, então eu tenho dinheiro, se eu tenho dinheiro eu vou resolver tudo. Eu vou dizer uma coisa a você, muitos problemas não se resolvem com dinheiro. Muitos problemas não se resolvem com influência. Muitos problemas não se resolvem com a quantidade de amigos que você tem. Muitos problemas não se resolvem dessa forma. Mas agora, quando eu tenho uma estrutura de pensamento correta, quando eu consigo anular, porque o objetivo dessas armas poderosas é destruir fortalezas. Esse é o objetivo. Repita comigo, o objetivo da arma poderosa de Deus, diga, é destruir fortalezas. Qual é a primeira fortaleza que tem que ser destruída? É na sua mente. Primeira fortaleza que tem que ser destruída é na sua forma de pensar, na sua forma de raciocínio. Porque a nossa forma, isso é tão importante entender, que a nossa forma de pensar e de raciocinar, é ela que faz, ela que determina a forma como a gente age. É ou não é? Você está prestando atenção ou não? A forma como você reage às dificuldades da vida, às lutas da vida, aos problemas da vida, ele não é fruto de uma estrutura de pensamento que você tem? Sim ou não? Agora, se essa fortaleza, ela não for destruída pelas armas poderosas de Deus, você vai sempre reagir errado diante dos desafios que estão diante de você.
Sejam desafios no teu casamento, sejam desafios na saúde, sejam desafios nas tuas finanças, sejam desafios nos teus relacionamentos, em tudo aquilo que você quer construir na vida, tudo aquilo que você quer estabelecer na tua vida. Uma estrutura de pensamento errada vai levar você a ser derrotado. Porque agora, embora você esteja na carne, mas agora você não luta mais como estando na carne. Agora você tem um sistema diferente para lutar. Agora você luta não com suas próprias armas, mas agora você luta com armas poderosas em Deus. Armas que têm o objetivo de destruir fortalezas. Esse é o objetivo principal das armas que o Senhor tem nos dado. Essa estrutura de pensamento que nós carregamos dentro de nós, que muitas vezes mina aquilo que Deus quer fazer na minha vida, atrapalha aquilo que Deus quer fazer na minha vida, porque eu tenho uma estrutura de pensamento envelhecida. Eu estou na igreja, eu estou vindo buscar Deus, eu estou sentando numa cadeira dessa, eu estou vindo um culto após o outro, mas a minha maneira de pensar não muda. Quando a minha maneira de pensar não muda, o que tem? Uma fortaleza que precisa ser destruída. Repita comigo: uma fortaleza que precisa ser destruída. É muito importante entender isso. Se essa fortaleza não for destruída, você está minando todo o seu potencial de crescimento e de avanço em Deus. Porque a sua ação, por vezes, e mais ainda, a sua reação, ela está sendo embasada na sua forma de pensar envelhecida. Uma estrutura que você já trouxe de herança familiar, uma estrutura que você recebeu da sociedade, a forma como a sociedade reage a problemas e desafios, talvez está influenciando você. E o apóstolo Paulo está dizendo que, olha, nós estamos andando na carne, nós estamos aqui. Ele não ignora a nossa condição humana. Ele fala: nós estamos na carne, nós não estamos andando flutuando, a gente não tem asa, nós não somos anjos. Ele diz: eu estou entendendo a sua condição, a nossa condição é uma condição humana, mas agora, se eu quero viver para a minha vida uma nova realidade, diante de qualquer desafio que se apresenta diante de mim, a primeira fortaleza que precisa ser destruída é aqui, ó. Aquilo que eu trouxe de estrutura, aquilo que eu vim, uma coisa, e até gente que nasceu na igreja, às vezes tem um pensamento ruim, né? Tem um pensamento atrapalhado, que misturou uma série de coisas, mas boa parte das pessoas que eu conheço não nasceram num berço cristão, não vieram de um berço com base na palavra de Deus. A maioria das pessoas que conheço, eu vim para a igreja com 18 anos de idade, já tinha aprendido muita coisa fora, já tinha aprendido, apesar da pouca idade, mas já tinha aprendido uma série de coisas, e quando eu cheguei na igreja, eu fui desafiado a mudar as minhas estruturas de pensamento. Porque se a minha estrutura de pensamento não for mudada, eu não consigo viver uma nova realidade. Se a minha estrutura de pensamento não for mudada, eu não consigo reagir diferente diante das próprias circunstâncias da vida, os problemas que se apresentam diante de mim todos os dias. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Então, como você vence isso? É clamando a Deus por essas armas poderosas, para que elas destruam as fortalezas que estão dentro de você, para que elas anulem os sofismas. A palavra sofismas aqui é logismos. O que é logismos? Vem do grego logismos. São as coisas lógicas que nós trazemos para dentro de nós. A gente está tentando aplicar aquilo que é lógica, aquilo que não, isso aqui é assim, 2 e 2 são 4, eu estou tentando trazer lógica para uma questão de fé. Deixa eu te explicar uma coisa: na fé não há lógica, na fé não é a razão que impera, na fé o que impera é o poder de Deus, é o agir de Deus, crer num Deus que é ultra mega poderoso, não há outro como Ele, e Ele faz as coisas como Ele quer, quando Ele quer. Eu preciso entender isso, então eu não preciso de algo lógico para que eu possa crer. Não, se não tem lógica nenhuma, eu continuarei crendo, porque Deus decide fazer as coisas da maneira dele, eu vou crer no meu Deus. Amém? Então o objetivo é esse: destruir fortalezas. Pode deixar o versículo aqui, por favor. Destruir fortalezas, anular os sofismas. Olha o que ele continua dizendo, isso aqui é muito importante. Próximo versículo 5. E toda altivez que se levante contra o quê?
conhecimento de Deus, e levando, o que, gente? Cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo está dizendo isso, ele fala assim, olha, a sua estrutura de pensamento, você precisa usar as armas poderosas que Deus disponibilizou, a sua palavra, o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, usar as armas poderosas que Deus te deu, para destruir as fortalezas, anular os sofismas, de tal maneira que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Jesus Cristo. Isso estamos falando daquilo que é relacionado à nossa vida, aquilo que está dentro de nós. Por que muita gente vem para a igreja, passa anos às vezes na igreja e não consegue viver algo sobrenatural? Por que muitas pessoas vêm para Cristo e não conseguem viver o sobrenatural de Deus? É porque elas se dispuseram a entregar apenas o seu corpo, agora a um novo momento, a um novo modelo de religião, mas não entregaram ainda suas mentes, seus corações ao Senhor. A palavra de Deus está dizendo que eu preciso fazer com que essas armas poderosas que Deus disponibilizou para a minha vida, elas anulem, elas destruam as fortalezas da minha alma, destruam as fortalezas da minha mente, que me impedem de viver o melhor de Deus, que me impedem de viver o reino de Deus na sua integralidade. Eu preciso me dispor ao Senhor, fazer com que cada pensamento meu seja levado à obediência de Cristo. É o que diz a palavra, fazendo com que todo pensamento seja levado cativo. O que é ser levado cativo? É preso, é submisso, é subjugado. A quem? A obediência de Jesus Cristo. Quando eu submeto a minha mente a Cristo, meu irmão, eu estou começando a mudar as coisas, eu vou começar a ter a mente de Cristo. Então eu vou começar a ter o olhar do Senhor, a visão do Senhor, o entendimento do Senhor, de como viver então a minha vida daqui para frente. Mas isso é um posicionamento. Paulo está dizendo que isso é uma batalha, é uma luta, que o próprio apóstolo Paulo ensina em outros lugares. O próprio livro de Gálatas, no capítulo 5, ele fala, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, eu vou fazer a vontade do Espírito Santo de Deus na minha vida. Amém? É muito importante entender isso. Então isso é um processo, isso é um trabalho diário. Então quando você percebe que você age de forma errada, quando você percebe que você reage de forma errada a alguma circunstância, comece a analisar se a sua mente está cativa a Cristo. Se a sua estrutura de pensamento hoje é uma estrutura de pensamento renovada pela palavra de Deus. Se a sua estrutura de pensamento, a sua forma de reação nas circunstâncias da vida, agora é uma forma de reação de acordo com a palavra. Às vezes não é. Às vezes você está vindo à igreja, mas não submeteu ainda a sua mente. Você ainda continua com os seus próprios pensamentos. Você às vezes está ainda, em algumas áreas da vida, você está usando a lógica do mundo. Você está usando a lógica carnal para entender aquilo que não é carnal. Você está usando a lógica da carne para entender aquilo que é espiritual. E não vai conseguir. Porque não há essa lógica, a lógica humana, a lógica natural, a lógica carnal, ela não tem capacidade de entender as coisas de Deus. O que eu preciso fazer é submeter a minha mente, é submeter os meus pensamentos, é submeter os meus sentimentos a Jesus Cristo. Eles precisam ser levados submissos ao Senhor. E submetidos ao Senhor, eu vou reagir de forma diferente. Então eu vou começar a lutar as minhas batalhas da forma correta. Eu vou começar então agora a enfrentar os meus desafios da forma correta. Eu vou começar então a partir de agora reagir aos desafios da vida da maneira correta. Porque agora meu pensamento está mudado pela palavra. Tem que haver um destravar em nós, amém ou não? Diga para teu irmão, fala, você vai destravar a sua mente em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então esse primeiro entendimento é lidar com aquilo que está dentro de nós, que talvez é a maior barreira a viver uma vida de fé de verdade, é aquilo que está dentro de você, é a sua maneira de pensar. Às vezes a sua maneira de pensar lógica, a sua maneira de pensar calculista, a sua maneira de pensar humana, a sua maneira de pensar natural, a sua maneira de pensar carnal.
Mesmo estando na igreja, às vezes você está usando uma lógica para as coisas. Está procurando entender a Bíblia de forma lógica, tentando entender o que fazer diante de alguns desafios de forma lógica. Ei, não é assim que funciona. O apóstolo Paulo diz que essas fortalezas, este é o objetivo da arma poderosa em Deus, é destruir essas fortalezas, é destruir essa forma de pensamento que me impede de viver a melhor vida que Deus tem para mim. E eu preciso ser destruído. Às vezes a gente fica julgando, avaliando e avaliando pessoas, julgando e avaliando contextos, julgando e avaliando a palavra de Deus, sendo parcial. Eu olho para a Bíblia e eu sou parcial com a Bíblia. Não, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui me serve, isso aqui não. Ei, ou você abraça tudo ou você não vai abraçar nada. A Bíblia é assim. Eu não posso ser seletivo. Não, isso aqui da Bíblia, isso aqui eu creio. Não, isso aqui eu não creio. Então eu vou te dar uma triste notícia hoje. Se você é parcial, então você não crê na Bíblia. Amém ou não? Diga para teu irmão, diga, se você é parcial, você não crê na Bíblia. É uma triste notícia que eu tenho para te dar. Aquele que é parcial não crê na Bíblia. Como assim parcial, pastor? Acredita numa coisa, não acredita na outra. Não, isso aqui, sabe o acreditar por conveniência? Ah não, eu acredito quando a Bíblia diz que eu e minha casa seremos salvos, oh aleluia, eu acredito nessa verdade. Ah não, mas a Bíblia diz que você tem que ser servo, você tem que servir. Ah não, servir eu não quero, não acredito. Não, a Bíblia diz que se você honrar teu pai e tua mãe, serão longos os teus dias sobre a terra. Oh amém, glória a Deus, eu creio nisso, eu quero viver muito, eu quero ter uma vida longa. Mas quando a Bíblia diz que você tem que dizimar e ofertar, não, eu não acredito nisso. É parcial. Por que algumas coisas nós não acreditamos? Não, você tem que perdoar para ser perdoado. Não, pastor, eu não acredito nisso não. Eu acredito que se eu pedir perdão a Deus, mesmo que eu não perdoe uma outra pessoa, Deus vai me perdoar, porque Deus me aceita do jeito que eu sou. Você está sendo parcial. E essa parcialidade vem de onde? É fruto de fortalezas na mente, é fruto de uma estrutura de pensamento corrompida pelo mundo e pela carne. A palavra de Deus, ela está aí. Os 66 livros são para você. Amém ou não? Diga para teu irmão, fala, a Bíblia toda é para você. Não, pastor, mas tem coisa ali na Bíblia. Sim, tem uma série de textos que são históricos, há um contexto, né? Coisas que se fazia no Velho Testamento não se fazem mais no Novo. Tem um monte de coisa que tem contexto e tem mudança, mas aquilo é tudo para nós. Eu não posso ser parcial, não, eu tenho que ser integral. E o que me faz ser integral, crer na palavra de Deus como um todo, é quando essas fortalezas na minha mente foram destruídas. As fortalezas do mundo, aquele sistema de pensamento corrompido que eu trouxe comigo, não, agora não tem mais lugar na minha vida. As armas poderosas de Deus agora vão destruir essas fortalezas, porque foi para isso que essa arma poderosa foi desenvolvida. Ela tem um objetivo. Então essa arma poderosa vai fazer com que agora toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É isso. A minha mente precisa estar cativa, obediente a Jesus Cristo. Amém? Essa é a vontade de Deus. Isso se falando de pessoa, dentro de você, sua cabeça, sua mente, seu coração. Agora falando daquilo que é espiritual, que é o texto de Efésios 6:12. Põe para mim aqui, Efésios 6:12. Ele fala então que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Às vezes você está aí debatendo com pessoas, às vezes está brigando com pessoas, está brigando com o marido, brigando com a esposa, está brigando com o filho, por causa da fé, brigando com o patrão, brigando com o empregado, brigando com o irmão, brigando com a irmã, por causa da fé. Deixa eu falar uma coisa para você, a tua briga não é com essas pessoas. A tua briga e a tua luta é com o que age na vida delas. Conseguiu entender, sim ou não? Porque se a luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta não é contra pessoas.
a nossa luta é contra o que está agindo na vida dessas pessoas. Então a Bíblia diz que daí eu preciso, sim, eu vou me posicionar para lutar contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Aonde? Nas regiões celestes. E como eu entro nas regiões celestes? O texto continua dizendo, o apóstolo Paulo vai falar da armadura da fé. Põe o próximo versículo 13, por favor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Fala para teu irmão, fala, o dia mau chega para todo mundo. Fala para ele, não estou profetizando não, diga, é uma realidade. Diga, o dia mau chega para todo mundo. A questão é, como o dia mau vai te pegar. Quando eu digo isso, como o dia mau vai te pegar, é a tua preparação. Porque uma coisa é o dia mau pegar um despreparado, outra coisa é o dia mau pegar um preparado. O preparado vence o dia mau. O preparado supera o dia mau. O preparado vence, ele vai passar por aquela situação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está preparado. Uma coisa é passar preparado, outra coisa é passar despreparado. Achando, não, isso aqui é assim mesmo. Não, essa pessoa, esse meu filho, ele é rebelde desse jeito, né? Meu irmão, fulano, isso é rebelde. Isso é assim mesmo, foi assim a vida inteira. Isso é a maneira carnal de pensar, a maneira natural. Porque a maneira espiritual é, eu estou lutando contra o que está agindo na vida dessa pessoa. Então eu vou me posicionar nas regiões celestiais, eu vou me posicionar em oração, em jejum, em clamor, eu vou me posicionar na palavra de Deus, e essa vida vai mudar em nome de Jesus, porque a minha luta não é contra essa pessoa, ela está me fazendo raiva, ela está me deixando passar nervoso, mas a minha luta não é com ela, a minha luta é com o que está agindo na vida dela, e diante desta realidade, aquilo que está agindo na vida dessa pessoa, eu quero dar uma notícia para esse que está agindo na vida dela, maior é o que está comigo do que o que está com ele. Eu estou em Deus. Se eu estou em Deus, Deus vai me fazer vencer esse principado, essa potestade, tudo isso que está tentando de alguma maneira travar o processo. Às vezes a gente está tentando na força do argumento convencer as pessoas na força do argumento. Deixa eu falar um negócio para você. Deixa Deus trabalhar. O texto deixou muito claro. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A Bíblia está dizendo, não é para você desistir das pessoas. Continue acreditando na mudança delas. Mas age da maneira certa. Você vai orar. Você vai jejuar. Você vai posicionar. E essa batalha vai ser vencida porque nós estamos do lado mais forte. Quem está conosco é o Senhor de toda a terra, aquele diante de quem todo principado, toda potestade, todo o céu, toda a terra irão se prostrar de joelhos diante dele. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Nós estamos, irmão, do lado do maior poder que já existiu, é o poder de Deus. Estamos com Jesus Cristo. Mas é posição. Aí ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido, olha a continuação, você passa pelo dia mau e vence. O dia mau não te derrota, o dia mau não te destrói, o dia mau não vai acabar com você, o dia mau não vai acabar com a sua vida, você vai sair vitorioso do dia mau. Depois de ter vencido tudo, permanecer, mas isso só é possível quem está revestido pelo poder de Deus, por essa armadura, que diz o texto, versículo 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, diz o apóstolo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. A armadura de Deus, irmão, não é uma oração que você faz só para vestir a armadura. Não, a armadura de Deus são posicionamentos espirituais. Posicionamentos que falam da verdade da palavra, que fala do escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados do inimigo. Fala do capacete da salvação, fala as sandálias da preparação do Evangelho, aquele que leva a palavra onde vai, aquele que abraça essa verdade. Então isso não é algo natural, isso é espiritual, são posicionamentos que você toma na sua vida diária, que revestem você para ir à batalha e vencer qualquer demanda que se apresentar diante de você. Porque a palavra de Deus diz que nós vamos vencer, não é algumas coisas, nós vamos vencer tudo. Amém ou não? A sua família que está sendo destruída por drogas, por álcool, por vício, quero dar uma notícia para você, posiciona que você vai vencer tudo isso em nome de Jesus. Ah, minha família está financeiramente, nós estamos quebrados, você vai vencer essa quebradeira em nome de Jesus. Ah, na minha família todo mundo fica doente, vocês vão vencer essa luta em nome de Jesus. Na minha família os casamentos se destroem, ei, daqui não, aqui nossos casamentos serão todos restaurados, nós vamos vencer isso tudo em nome de Jesus. Ei, deixa eu te falar, meu irmão, é vencer tudo. É vencer tudo. Fala para teu irmão, fala, não é vencer algumas coisas. Diga, é vencer tudo em nome de Jesus. Vencer tudo. Nada menos do que isso. Mas é um conjunto de coisas que faz você vencer. É você posicionar na mente, coração, alinhar com a palavra de Deus, destruir as fortalezas, destruir os logismos, sofismas, elogismos, as lógicas da vida que tentaram e tentam te influenciar, inflamar todo dia. Isso é o que está dentro de você. Depois entender que eu venço essa batalha dentro de mim, eu vou vencer isso fora. Agora, vou vencer fora, mas não é contra as pessoas, eu vou vencer fora contra os principados, potestades. Põe lá o 3:12 para mim de novo, 6:12. Contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tem gente que fica com medo. Ah, fulano fez tal coisa para mim, lá na macumba. Você está com medo do quê? Você está dizendo que Deus não aguenta te proteger de uma macumba? É isso que você está me dizendo? Ah, não, fizeram um trabalho para mim. Rapaz, quer fazer um trabalho para mim? Vai lá em casa, cai para o meu quintal. Quer fazer um trabalho para mim? Estou precisando pintar o muro da minha casa. Vai lá fazer um trabalho para mim. Você fala assim, vou fazer um trabalho para você. Eu tenho vários. Precisa lavar meu carro, precisa carpir meu quintal, precisa pintar o muro lá de casa. Qual trabalho você quer fazer? Porque se for trabalho do mal, não vai virar nada. Porque quem está comigo me reveste, me protege, me guarda. Irmão, se tem uma coisa que eu não tenho... vamos fazer alguma coisa para você. Quer fazer uma coisa boa para mim? Faz um pix. Né? Quer fazer uma coisa boa, fazer um pix para mim, aí vai me ajudar muito. Tem gente que tem medo. Ai, porque o demônio, ai, porque o diabo, ai, porque ele vai te pegar. Vai pegar se você estiver em pecado, desguarnecido. Ah, porque eu tenho tal negócio, não foi para frente, porque a pessoa fizeram alguma coisa para mim, é olho gordo. Irmão, olho gordo. Doido. Olho gordo acaba com a vida das pessoas. Botou olho gordo. Eu estou para querer conhecer um olho gordo. Queria conhecer. Rapaz, você serve a quem? A quem você serve? Não, a quem você serve? Então quer dizer que o olho gordo anulou o poder de Deus na sua vida?
O trabalho da macumba anulou a bênção de Deus na sua vida? Deixa eu falar uma coisa para você. Não foi o olho gordo, não foi a macumba. O que estraga a vida das pessoas é a infidelidade a Deus. Falta de santidade, falta de santificação, falta de viver na palavra. É isso que prejudica a vida das pessoas. Que a pessoa que não vive na palavra, a pessoa que é parcial na palavra, onde ela é parcial, o diabo vai entrar de sola, irmão. Aí os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, tudo isso vai lá naquela área sua fraca. Área que você não submeteu a Deus. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para a sua vida? Então submeta tudo a Deus. Cada área da sua vida, cada uma delas, submeta tudo ao Senhor Jesus. Leve tudo à presença de Deus. Irmão, se você levar tudo à presença de Deus, não sobra nada para o diabo tocar. Ei, presta atenção no que eu estou te falando. Se você levar tudo à presença de Deus, não sobra nada para o diabo mexer. Se você levar tudo à presença de Deus, nenhuma brecha ficará aberta para que ele possa entrar. Mas tem que levar tudo. Tem gente que relaciona, começa a namorar. Então, o namoro não é mais um namoro santo, agora é um namoro pecaminoso. Ninguém está vendo aqui, está escondido no escurinho do cinema. Nem no cinema não é mais no escurinho, que o povo não quer nem pagar para ir no cinema mais. Vai arrumar um outro escurinho. Mas ninguém está vendo. Não, ninguém está sabendo. Deixa eu te falar, o diabo está com 2 zoião desse tamanho. Falou, faz mesmo. Faz que eu tenho uma galera para entrar comigo aí junto com você. Quem são? Principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal. É isso que você quer na sua vida? É isso que você quer na sua vida? Então submeta seus relacionamentos a Deus. Tem gente que não submete o relacionamento a Deus, aí depois fica chorando. Não, porque me deixou, porque me largou, porque me isso, me aquilo. Pelo amor de Deus, você não pôs isso diante de Deus. Porque você não quis ouvir o não de Deus, quis fazer prevalecer o seu sim. Aí sofre. Porque eu vou dizer uma coisa para você, Deus é misericordioso, mas o diabo não é. Prestou atenção nisso? Prestou atenção nisso, sim ou não? Diga para teu irmão, fala, Deus é misericordioso. Diga, mas o diabo não é não. Você acha que o diabo é misericordioso? Irmão, ele quer mais é que você se lasque. E bastante. É isso que ele quer. É exatamente isso que o diabo quer. Que você se estrepe bonito mesmo assim. Aquela quebradeira geral. E qual é o antídoto contra isso? É eu submeter tudo a Deus. Tem gente que está reclamando, não, porque meu dinheiro não dá, ou porque isso, que aquilo. Não dizima, não oferta, não faz nada. Aí o diabo faz uma lambança nas finanças dessa pessoa e vai fazer mesmo. Não vai sobrar salário no fim do mês, vai sobrar mês no fim do salário. Não submeteu as finanças a Deus. Não, isso aqui é minha reserva. Deixa eu te falar, um sopro, essa reserva vai embora. Um sopro. E não vai resolver sua vida. Porque não submeteu a Deus. Não submete o tempo a Deus. Eu tenho tanto tempo livre, mas não dou nada disso a Deus. Para quê? Submeta seu tempo a Deus. Não dê brechas. Fala para teu irmão, fala em nome de Jesus. Diga, você não vai dar brechas. Diga, toda a sua vida. Diga para ele com fé, diga, toda a sua vida será colocada 100% no altar, em nome de Jesus. Você sabe por quê, irmão? Aí você cria uma barreira contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Quem está com a vida diante de Deus, toda, não precisa ter medo de nada. Pastor, mas eu estou com a minha vida toda diante de Deus e tem coisa que está dando errado. Deixa eu dar uma notícia para você. Você acha que está dando errado, na verdade está dando certo. Porque depois que essa luta passar, você vai ver o quão melhor vai ficar. Porque com Deus, irmão, não tem como dar errado. Não tem como. Ele diz que em todas estas coisas, é o que diz o livro de Romanos, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não importa o que aconteça, eu estou com Cristo, minha vida está submetida a Cristo.
boa, não tem o que dar errado não. Quando parecia que estava dando errado, depois vai ver, está dando certo. Porque às vezes no seu entendimento humano, natural, você acha, não, isso aqui está dando errado, isso aqui não está dando certo. Eu falo para você por experiência própria. Já teve várias situações da minha vida, falando, isso aqui está dando errado. Depois eu fui olhar e falei, não, eu achei que estava dando errado, mas estava dando certo. Porque a vontade de Deus estava sendo estabelecida. Estava dando errado porque eu queria que fosse feita a minha vontade. Mas a partir do momento que estava sendo feita a vontade de Deus, essa é que estava certa. É isso que vai abençoar a minha vida. Isso é que vai transformar a minha vida. Então eu não preciso ter medo. Os crentes ficam com medo. Ah, não, porque lá não sei da onde, fizeram não sei o quê, porque o horóscopo, porque a cigana leu minha mão. O que você deu a sua mão para a cigana? Acho que nem tem cigana aqui em São Carlos. Tem? Tem, vocês sabem? Responderam com tanta convicção. Tem sim. Tem. Cerca na rua. Graças a Deus eles não cercam, rapaz. Se ela falar assim, eu vou ler sua mão, eu falo assim, não, daqui que eu vou ler a sua primeiro, daqui. Daqui eu já seguro na mão assim forte, Deus, em nome de Jesus. Repreende esse demônio de adivinhação agora. Aí vem a pessoa estribuchar lá já. Não precisa ter medo não. Eu não lembro agora como é que é o nome da pessoa. Tinha, eu vi em vários postos daqui da cidade, o nome de uma mulher que falava que fazia as coisas, era o nome de uma mulher, como é que chama? Dona, já foi lá, Leandro? Tá conhecendo bem, irmão. Ô Daire, dá um jeito nisso aí. Traga o amor que foi embora em 7 dias. Você foi só uma vez, foi quando veio a Daire? Não foi não, porque essa estava aqui na presença de Deus, irmão. Essa era a ovelha desse rebanho aqui, não foi a dona Helena não. Foi o pastor André, filho. Não veio tirar a minha glória não. Dona Helena, o quê? Deixa ela, se ela quer viver desse jeito, o problema é dela. Um dia vai se converter em nome de Jesus. O povo está atrás dessas coisas, porque não conhece o poder de Deus. Nós conhecemos, amém ou não? Então, irmão, submete a vida a Deus, submete tudo. Quer vencer de verdade, com as armas certas, na hora certa, submeta tudo ao Senhor. É a melhor coisa. Submeta seu pensamento. Não, eu acho. Para com esse negócio de que eu acho, você não tem que achar nada. Vai ver o que a Bíblia diz e acata. Acabou, mano. Não tem. A gente fica nesse negócio de querer discordar da Bíblia. Irmão, nós estamos falando da palavra de Deus. Não estamos falando de um livro que foi escrito por qualquer pessoa. Nós estamos falando da palavra de Deus. Como é que você não vai concordar com a palavra de Deus? Fala para mim. Tem lógica isso? Sim ou não? Então não tem o que concordar e não tem o que achar. Quando você vai diante da palavra, tá, eu penso desse jeito, mas a Bíblia diz que eu tenho que pensar desse jeito. Então acabou, a partir de hoje eu estou mudando, vou pensar assim. Mas vai me ferir. Fere no começo e sara depois, melhora. Aí você vai viver o resultado daquela palavra. Entende? Então é cercar a vida. Tem muito crente apanhando, às vezes do diabo, mesmo estando na igreja. Por quê? Pensamento errado, forma errada de viver, sabe? Abrindo brechas enormes na sua vida. O diabo sapateando, porque quer fazer gosto pessoal, quer fazer as coisas do seu jeito, achando que o pastor não está sabendo. Irmão, e tem coisa que você faz que é melhor eu nem saber mesmo. É um favor que você me faz eu não saber. Está me entendendo? Vou falar, o pastor não vai saber. Tem coisa que às vezes eu prefiro até não saber. Vai que você cometeu um crime. É melhor não saber, para não ser cúmplice. Senão eu vou ter que te entregar. Às vezes fica nessa, não, fulano não sabe, outro não sabe, mas Deus sabe, irmão. Os olhos do Senhor estão em toda a terra. Deus sabe exatamente o que você está fazendo e o que não está. Dele a gente não consegue esconder nada. A Bíblia diz que se eu for no mais alto dos céus e no mais profundo dos abismos, lá o Senhor está. Então não tem como esconder nada de Deus. Então pare e reflita. Decidiu viver uma vida de fé? Decidi, pastor. Então abrace a fé.
A armadura descrita em Efésios 6 são posicionamentos de fé. Ali fala que você embraça o escudo da fé, com o qual você vai apagar. Pode passar o próximo versículo. Próximo. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar. Quantos dardos do maligno? É meia dúzia? 95%? Quantos? Todos os dardos inflamados do maligno. Não, porque o diabo está lançando seta na minha vida. Ele pode lançar seta o quanto ele quiser. Eu estou com o escudo da fé embraçado aqui. Vai bater e voltar para ele, em nome de Jesus. Que o diabo não é mais forte do que Deus. O diabo não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Lembra da situação de Jó? Lá no primeiro capítulo de Jó, quando a Bíblia diz que vem os filhos de Deus diante do Senhor e vem o diabo no meio deles. O diabo vai lá pedir autorização para tocar em Jó. E Deus dá autorização até um certo limite. Fala, não, até aqui você pode ir, depois daqui não. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus nunca perdeu o controle de nada. Você está prestando atenção no que eu estou dizendo? Deus nunca perdeu o controle de absolutamente nada. A Bíblia diz que o segundo estágio de Jó foi muito mais abençoado do que o primeiro. É assim que funciona. O diabo é um cachorro brabo preso na coleira de Deus. Ele só vai onde Deus permite. Até onde Deus permitir, ele vai. O diabo não é mais poderoso que Deus. Eu não preciso temer o diabo. Isso não significa que você vai sair daqui. Oh, diabo, você é um cachorro miserável, eu vou te enfrentar aqui agora. Não estou dizendo para você ser imprudente a esse ponto. Eu estou dizendo para você se posicionar. Amém ou não? Não estou dizendo para você sair, não seja doido de sair desafiando o demônio. Não estou falando isso, não. Eu estou falando para você se posicionar em Deus. Se você se posicionar em Deus, fica tranquilo. Deus vai guardar a sua vida, Deus vai guardar a sua casa, Deus vai guardar a sua família, Deus vai estar com você. Essa é a melhor coisa, poder caminhar na presença de Deus, caminhar com Ele, debaixo da força do poder dEle. E o diabo não pode fazer nada não, o diabo fez tal coisa, porque Deus descuidou, não. A Bíblia diz que se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Quem guarda é Deus. Amém ou não? Diga para teu irmão, fala, quem guarda é Deus. Quem guarda é Deus. Então que você possa crer nessa palavra, que você possa refletir nessa verdade e trabalhar a sua vida nessas duas linhas. Eu preciso destruir as fortalezas que estão hoje na minha mente, atrapalhando o agir de Deus. E eu preciso me posicionar de forma correta, espiritualmente falando. Se a minha luta não é contra a carne, contra o sangue, então a minha luta não é contra as pessoas, é contra o que está agindo na vida delas. Eu vou me posicionar, e a vida das pessoas que eu tenho acesso vai mudar em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém por isso? Então eu quero convidar você a ficar em pé no lugar onde você está. E eu gostaria que você, que essa palavra fala com você, que você fala, não, eu de fato preciso mudar coisas na minha mente, na minha maneira de pensar, eu preciso mudar posicionamentos espirituais, talvez que eu não estou tendo da forma que deveria ter, eu estou agindo de forma errada. Eu gostaria de convidar você, enquanto nós cantamos, a você sair do teu lugar, vir dobrar os teus joelhos diante desse altar, dizer, Senhor, eu quero submeter a minha mente ao Senhor. Eu quero levar cativo os meus pensamentos, os meus sentimentos, à obediência de Jesus. Sai do teu lugar. Talvez você está enfrentando batalhas, você fala assim, eu não sei como vencer isso. Vem para o altar e diga, Senhor, me dá as armas corretas, me dá as ferramentas corretas. Enquanto nós cantamos, venha para o altar, derrame o seu coração diante do Senhor aqui agora. Peça para que Ele traga restauração a você, a sua vida. Então você tem enfrentado dificuldades, batalhas, você vai estar difícil de vencer isso. Diga, Senhor, eu quero lutar as batalhas corretas, em nome de Jesus. Venha para o altar, derrame o seu coração diante do Senhor.
Em nome de Jesus. Assim que luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, 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 parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor, ó Deus, cada uma dessas vidas que estão aqui hoje, orando, ó Deus, e colocando a vida diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, trabalha, Senhor, na mente, no coração. Destrói, Senhor, as fortalezas, ó Deus, que os impedem de viver, ó Deus, a Tua palavra, de crer integralmente na Tua palavra. Destrói, Senhor, essas fortalezas. A Tua palavra diz que as armas do Senhor são poderosas para destruir fortalezas, anular sofismas. Então anula, Senhor, agora toda lógica humana, carnal, que os impede de viver a palavra. Toda, Senhor, toda fortaleza construída, todo sistema de pensamento construído, ó Deus, que os impede de viver, ó Deus, a palavra, de viver a fé, de viver, Senhor, essa realidade que transcende, Senhor, o mundo visível, que age no mundo espiritual. Tua palavra diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e sangue, mas é contra principados, potestades, forças do mal, dominadores desse mundo tenebroso. Então o Espírito Santo nos reveste, nos capacita. Reveste-nos, Senhor, com a armadura de Efésios, que os nossos posicionamentos, Senhor, nos levem a vestir a essa armadura, para resistir mal e vencer, resistir o dia mal e vencer tudo, para com, ó Deus, o escudo da fé, apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ó Deus, que os dardos que têm sido lançados contra a nossa vida agora batam em retirada, ó Deus, sejam destruídos e desfeitos em nome de Jesus. Levanta, Senhor, teu povo, em nome de Jesus, todos aqueles, ó Deus, que agora, ó Deus, se posicionam em oração, colocam o coração diante do Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, reveste agora essas pessoas, vista-as, ó Deus, com essa armadura poderosa, que protege todo o corpo. Ó Deus, estejamos cingidos com a verdade, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. O Senhor nos dá armas, ó Deus, de defesa e também nos dá armas de ataque. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos tomar posse dessas armas e viver para a Tua glória, Senhor. Sermos fortalecidos pelo Senhor, assim como o apóstolo Paulo orava, ó Deus, para que no abrir e fechar da sua boca fosse proclamado esse Evangelho, ó Deus, que também no abrir e fechar da nossa boca o Evangelho seja proclamado e vidas sejam transformadas. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço, fala com cada vida, renova, Senhor, cada coração aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, traz renovo, traz vida, meu Deus, traz vida a cada um aqui, Pai. Nós não temos que temer absolutamente nada. A Tua palavra diz que nós vamos resistir a tudo, ó Deus, e permanecer inabaláveis.
Que seja assim, Senhor, na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Todo aquele que crê, diga um forte amém, e dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Nós vamos continuar adorando ao Senhor com esse louvor. Você pode sentar, e nós vamos fazer as nossas sementes.